Olá, pessoal! Como estamos? O mundo do trabalho mudou e agora? O que a gente vai fazer daqui para frente? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que é um tema novo para muita gente: o fenômeno do teto de vidro. Você já ouviu? Oi, Karina, você tá me ouvindo? Porque eu não te escuto. Tá mudo pra mim. Não tô te ouvindo. Tá me agora? Agora eu tô ouvindo. Então era o áudio. Agora tá chegando aqui, minha produção tá dizendo que estava sem áudio mesmo. Tá sem áudio, agora eu tô te ouvindo. Ah, é porque eu botei um fone de ouvido aqui e o fone de ouvido. Agora sua imagem está bem assim, bem pertinho. Não sei Deixa eu se tentar você ir está mais pra sabendo. trás. Tá melhor? Pronto. É porque eu acho que você deve ter tocado na tela. Quando a gente toca na tela, a tela aproxima a gente. Ela Semana passada aproxima. aconteceu isso comigo. Pode ser. E aí, tudo bem, Natália? Seja bem-vinda. O Tudo, mundo do trabalho você. mudou e agora? Para onde vamos com esse Tá no fenômeno do teto de convite. vidro? Conta um pouco pra gente. Quem é a Natália Oliveira por Natália Oliveira? Eu sou. Eu tenho 32 anos, né? Tô no mercado de seguros aí há 11 anos. Eu comecei na área comercial, depois eu passei para a área de subscrição. Depois eu fui para o mercado de resseguro e agora eu sou head numa multinacional na área de sinistro, né? Quando eu fiz o MBA, eu tenho MBA em gestão de seguros e resseguro. Quando eu fiz o MBA, eu foquei nessa. A minha monografia foi sobre o teto de vidro. Na verdade, o objetivo da minha monografia era entender por que, que as mulheres não. Eu trabalhava numa companhia que tinha pouquíssima mulher em cargo de gerência, mas assim, quando eu entrei não tinha nenhuma. Quando eu saí, tinha uma ali, outra aqui, teve uma fusão, e aí acabou que veio gente de outros cargos da outra empresa, e aí aumentou um pouquinho, a cultura mudou um pouquinho. Mas isso me incomodava um pouco, né? E aí, quando eu fui fazer a minha monografia, eu falei, bom, eu vou dar uma pesquisada, né, para ver por que que isso rola. E aí eu descobri o fenômeno do teto de vidro. Foi estudando para poder fazer a monografia que eu descobri que existia um nome, existia estudos focados exatamente nisso, né? Na verdade, esse conceito aqui no Brasil, ele não é muito conhecido. Não. Ele é de fora, né, dos Estados Unidos, chama glass ceiling, na verdade. Então, se você procura na literatura, a gente tem pouquíssima coisa publicada aqui no Brasil. Tem muita coisa publicada fora, mas no Brasil, assim, tem poucos. Assim, o material que eu usei de base foi mais de fora do que daqui. E acontece assim, o teto de vidro, ele por si só já diz o que ele é, né? É como se existisse uma barreira para o crescimento da mulher no mercado que ninguém enxerga. Então ela tá ali, você chega num determinado nível que você não consegue subir mais que isso, mas você nem consegue identificar que isso está acontecendo. Então, quando eu fiz a minha primeira pesquisa sobre isso, eu entrevistei muitas mulheres em cargos de gerências na empresa que eu trabalhei, né? E fora também. Para tentar entender. Então, assim, tinha pessoas que estavam em cargo de gerência há 20 anos, 19 anos. Gerência não, de coordenação. Não tinha chegado a gerência ainda. E saiu um Uau. gerente e entrou um gerente de fora, homem, e essa pessoa não foi promovida.
E aí, quando eu fiz o questionário, era visível que muitas das mulheres não enxergavam que elas não estavam crescendo. Então, assim, eu gosto do que eu faço, eu acho que eu tenho capacidade de fazer mais, eu me sinto capacitada para fazer mais, mas de alguma forma Tudo ela não bem. conseguia. Exato. De alguma forma ela aceitava aquilo ali e pronto, sabe? Então, assim, a gente consegue perceber no fenômeno do teto de vidro que muitos homens estão na ponta, né? Então, assim, em cargo de CEO, em cargos muito maiores, e aí é uma pirâmide, ela vai descendo e não chega aonde ela deveria chegar, né? Então, isso é muito curioso, assim. Aí eu acabei me aprofundando um pouco mais nesse tema, porque é uma coisa que me indigna muito, até hoje, inclusive. Com certeza. Entrei para a AMS, porque a AMS tem um propósito muito legal também de espalhar Sim. esse conceito, de tentar. Eles têm cursos, agora eles lançaram uma mentoria que eu até fiz também, que eles vão aprofundar. É mais focada para a mulher saber o poder que ela tem, para ela mesma conseguir identificar as qualidades dela, né? A preparação dela, para poder subir, porque claro que já é difícil, né? E se você não estiver preparada, vai ficar mais difícil ainda, né? Uma das coisas que me aproximou da sua fala, e para quem está nos assistindo, eu sou Karina Shoa, pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, e desenvolvo essas lives justamente para a gente falar sobre essas questões, principalmente depois da pandemia. Muita coisa mudou e muita coisa ainda vai mudar. E uma das coisas que me aproximou da sua fala foi quando eu assisti uma live que você fez com a AMS, a Associação do Mercado, das Mulheres do Mercado de Seguros. Pessoal, vale muito a pena conferir o canal deles, é um canal recheado de ótimas informações. E você trouxe essa questão do teto de vidro e se assemelhou muito com a minha fala quando eu discuto a questão do assédio moral nas empresas, porque é uma violência invisível que acontece no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de discutir em todos os lugares. Então, é uma questão assim muito importante a ser discutida também, além do fato de que a maioria das pessoas que são assediadas são mulheres Com e a mulheres. maioria dos assediadores são homens. E aí, por isso, nós temos uma coisa em comum. Porque quando eu Sim, falo que a maioria dos assediadores são homens, eu coloco esses homens num patamar de gerência ou de diretoria que as mulheres, muitas vezes, não têm condição de alçar. Então, quando eu assisti a tua fala, eu falei, poxa, eu tenho que ouvir mais a Natália falando um pouco sobre isso, porque tem muito a ver com o que eu discuto. E as pessoas me perguntam muito: assediadores têm gênero? Eu falo que não. não. Assediados têm gênero? Também não. Mas as pesquisas comprovam que 70% das pessoas que assediam são homens e mais de 70% das pessoas que são assediadas são mulheres. E o teto de vidro tem uma relação muito direta, por isso que me chamou muita atenção a tua fala e a tua eloquência na hora de discutir esse tema, porque além de pensar no universo da mulher, foi o que eu falei no comecinho, que ficou mudo, talvez o pessoal não tenha ouvido, mas eu sou mulher. Então a gente sente na pele isso, né? O quanto a Sim, gente precisa ultrapassar milhões de barreiras e fazer 4, 5, 6, 10 vezes mais do que os homens. E, infelizmente, muitos homens ainda não acreditam nisso. Eu queria que você falasse um pouco, porque uma das perguntas que me mandaram pelo direct foi justamente isso, assim. Você já sim. respondeu o motivo pelo qual você começou a pesquisar. Mas a tua Uhum. visão enquanto pesquisadora, como é que você está vendo isso no universo pandêmico que a gente está vivendo? Piorou? Melhorou? Na verdade, assim, a questão do assédio, ela vai além do assédio, a gente fala assédio, né? Mas o assédio moral também, ele é bem clássico, assim. Eu acho que acredito que mais o assédio moral até do que o assédio sexual, né? Então, assim, o que acontece é que a mulher, quando ela tá abaixo, eu vejo isso melhorando hoje, tá, Karen? Sinceramente, assim, eu vejo que os RHs, os recursos humanos das empresas hoje, eles estão muito mais atentos a essa questão do que há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. A gente esse assunto vem sendo muito trabalhado, né, em rede social, tem muito mais força. Hoje eu acredito que essa questão do assédio, hoje ela tem muito mais força. Ela continua acontecendo, mas ela tem muito mais atenção
do que ela tinha antigamente, né? Então, o problema do teto de vidro e do assédio, está tudo ali muito interligado, é a questão da fragilidade, né? A mulher, ela não tem o mesmo poder, e aí é poder da sociedade mesmo, o mesmo poder que um homem, né? Então, muitas das vezes, isso é imposto. A gente teve um caso sério no Lloyds, que é o maior mercado de resseguro do global, ele fica em Londres, que teve um escândalo lá por causa de assédio sexual, porque lá se bebe muito em Londres, né? E eles estavam tendo happy hour e essas coisas assim, e estavam tendo vários casos de assédio, que estourou, assim, ficou muito feio, eles proibiram até bebida em horário de expediente, que não era proibido lá fora, por essa questão, pelo homem estar aqui em cima, a mulher estar aqui embaixo, e muitas vezes ele enxerga ela como submissa, né? É mais ou menos isso. Eu não generalizo de forma alguma, e eu acredito que hoje isso está mais consciente. A gente está trocando muitas lideranças também por pessoas mais novas, por pessoas mais, mesmo que sejam homens, por pessoas mais conscientes. Então isso está caminhando bem. No cenário da pandemia em questão, eu acredito que possa ter melhorado um pouco, porque as pessoas estão mais distantes. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu, por exemplo, estou de home office e eu não volto pelo menos até julho. Então eu não tô tendo, eu acho que o contato direto, eu, por exemplo, fui comercial. E é engraçado como você ser mulher e você ser a área comercial, eu comentei isso na live aquele dia, a área comercial ela é lotada de mulher, né? Quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, ela tinha cargos hierárquicos. Então tinha o gestor, o coordenador, as executivas de conta, que eram comerciais, e as assistentes. Então, todos os gestores eram homens, todos os coordenadores eram homens. Quando chegava no executivo de conta, aquele monte de mulher, e todas as assistentes eram mulheres. Então, assim, isso para mim não foi só em uma empresa. A área comercial, é ruim que as pessoas ainda usam isso como um chamativo, né? Tipo, é bonita, é mulher, bota lá para vender. Então, isso eu achei muito característico quando eu trabalhei de ainda usar a mulher para chamar a atenção, né? Ainda usar a mulher como um artifício, o que é bem nocivo para a gente ainda, né? A questão do assédio, ela é bem preocupante, mas o que eu acredito? Que o único meio da gente mudar isso é com essa conscientização. Então, tanto das mídias sociais, que estão pegando pesado. Hoje as mulheres, elas se sentem um pouco mais seguras de botar a boca no trombone e falar, né? E assim, as empresas hoje, se elas dão uma escorregada, a imagem delas acaba, porque as redes Sim. sociais são muito fortes, né? Então, assim, eu acredito que por bem ou por mal, isso está sendo um pouco mitigado. Não sei te dizer se porque as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência, se estão com medo, mas isso tá mudando. E eu vejo um esforço legal, assim, dos RHs hoje em dia para poder manter a mulher um pouco mais segura no ambiente dela, né? Fala trabalhista aqui, a nossa queridíssima Flávia Eade, que foi nossa entrevistada semana passada, advogada, ela coloca aqui a mulher como objeto. Quer dizer, essa tua Exatamente. preocupação é uma preocupação que nós temos e que as empresas precisam ter. Você foi muito feliz quando você disse, hoje, a gestão reputacional, a imagem de uma instituição, de uma empresa, seja pública ou privada, ela perpassa pelas redes sociais. Então, hoje a coisa está muito mais imediata, você tem muito mais acesso à informação, então, consequentemente, se você der um vacilo, entre aspas, em segundos você embora. E aí eu te passo a seguinte provocação. Eu sempre falo de provocação porque eu tenho um lado meio filósofo, então eu gosto de provocar para a gente poder pensar junto. Você falou sobre essa questão da conscientização. Eu sinto isso na pele, eu trabalho dando consultoria também para empresas sobre a questão da prevenção do assédio. E aí eu te pergunto, em relação à questão do teto de vidro, muita gente nem sabia. Teve gente que perguntou, você vai falar do quê? Daquela expressão, quem tem teto de vidro não joga pedra nos outros? Eu falei, não, gente, peraí, calma, não é disso que a gente vai falar. Mas assim, essa barreira invisível, essa forma de observar a mulher ascendendo ou não a determinadas
posições. Isso é uma coisa que a Rachel Maia tem falado muito. Ela saiu recentemente de um cargo executivo e tomou a decisão aí que foi muito... Teve muita gente que ficou assustada. Poxa, ela está saindo de um cargo que muita gente gostaria de estar para justamente mentorar outras mulheres, para conseguir fazer com que esse processo seja replicado em outros espaços. E uma das coisas que eu vi a Rachel Maia falando numa live, inclusive, foi justamente essa pergunta que me fizeram. Como fazer? E aí ela deu uma resposta. Como fazer para as mulheres serem vistas de uma maneira que abarque toda a qualificação? Porque, veja, as mulheres hoje ocupam os maiores números nas universidades. Sim. Quando você entra numa sala de aula, sou professora universitária, a maioria... a gente tem aí um número muito expressivo de mulheres, independente do curso, inclusive. Antes a gente ainda tinha essa Estatisticamente, as distinção, né? mulheres também têm um maior grau de escolaridade que os homens nas empresas. Exatamente, exatamente. Ó, o Dionísio está falando aqui, não podemos esquecer que a mulher empresta sutileza, carinho, respeito e delicadeza em atender. Ah, queridíssimo Dionísio, vai ser nosso entrevistado esse mês aqui, ele vai falar com a gente aqui. Mas fala um pouquinho disso, Natália, trazendo essa questão do teto de vidro. Como é que você observa que as empresas têm tratado isso? Assim, o que eu sempre falo é que a gente não pode nem se apoiar num discurso e nem se desfazer de um discurso. Então, assim, hoje... a mulher ela precisa se preparar mais que o homem, ela precisa. Não adianta a gente também bater muito na tecla do preconceito, porque ele existe, ele tá aí e a gente tem que lutar contra ele, né? Então, assim, não basta só a gente ter essa consciência, você precisa estar preparada. Então, a mulher, ela tem que se provar muito mais que o homem, que ela é capaz. Tem a questão dos filhos, então isso também... Eu até comentei isso na outra live. Os homens, eles já deduzem que uma mulher, ela quer casar e ela quer ter filho. Então, assim, nossa, contratar essa mulher, ela vai querer engravidar. E às vezes não. Hoje em dia, muita mulher não quer ter filho. Ou você pode ter filho e você consegue trabalhar da mesma forma. Eu tive pessoas entrevistadas que elas não queriam subir de cargo. Porque a responsabilidade de você ser o CEO, por exemplo, te ocupa muito tempo. E elas preferiam ficar onde elas estavam. E eu tive mulheres que queriam e não conseguiam. Então, assim, hoje, o que eu acredito que é o caminho são processos seletivos que não haja distinção de gênero. Teve um processo seletivo numa universidade da França, agora na pandemia. E eles não conseguiram fazer as provas presenciais por causa da pandemia. Uhum. E aí eles aprovaram as provas que foram online e não entrevistaram a pessoa, não tiveram, como é que fala? Contato visual, né? E aí foi uma aprovação 80% de mulheres, pela primeira vez na história. Por quê? Olha que interessante. Distinguiram quem era mulher, quem era homem. Então, às vezes, esse viés, ele tá até inconsciente nas pessoas. Então, o que eu penso de processo seletivo? Que ele deve ser feito, ele deve ser, como é que eu posso explicar? Sistêmico, deve ser parametrizado. Ele deve existir regras que você precisa se enquadrar. É óbvio que tem aquela entrevista que você quer ver como a pessoa é, mas assim, qualificações, independente do gênero, porque a única forma de você igualar e aí eu digo, pode sim existir um homem muito mais competente que uma mulher para determinado caso, mas é competência que a gente está falando, é de experiência, é de escolaridade, é de vivência, ou a gente está pesando o gênero, né? Então, assim, na minha visão e dos estudos que eu fiz, a solução que é sempre sugerida é essa, é parametrizar. Você tem uma vaga para ser preenchida. Então, você precisa dessas qualificações. Então, não interessa se é homem ou se é mulher. E aí eu falo, a mulher, ela precisa se preparar. Eu tive casos, eu aparento ser mais nova do que eu realmente sou. E isso muito mais nova. Muito mais nova. Isso, para mim, não é uma coisa muito positiva, porque me descredibiliza. Quase não saiu. Um pouco. Não deveria, na verdade, mas várias vezes eu precisei me provar. Eu tinha um gestor que ele era homem e muitas vezes o cliente me pedia alguma coisa e eu falava, não, mas não dá para fazer. E são coisas que eu já havia alinhado, conversado e tudo mais. Ah, mas eu posso falar com o seu chefe?
Uau! explicar ele. Então, assim, eu já ouvi também, tipo, você é muito novinha, você não sabe nada, eu tenho tantos anos de mercado. Mas, assim, como é que você combate isso? É você demonstrando que você tem conhecimento, não adianta ficar muito melindrada, sabe? Eu falo que a mulher ela tem que ser mais forte até que o homem, e as mulheres elas são mais fortes. Sei. Porque você encontra muita resistência, principalmente de pessoas mais velhas e que estão naquela função há muito tempo. Eles ainda estão lá no mercado, onde só homem estava em cargo de gerência, onde só homem tinha muito poder. Então, Sim. é difícil, sim. E o melhor caminho é se preparar. Estudar bastante, se preparar e assim, tomar. Eu fiz muito isso no meu outro trabalho. Eu tinha 6 meses de assistente e eu virei e falei, abri uma vaga, eu falei, não, eu quero virar executiva. Mas você tem certeza que você consegue? Não, eu consigo. Eu enfrentei muita dificuldade, obviamente, mas se você não tiver se você esperar cair no seu colo, como cai no de um homem, não vai cair, entendeu? E eu falo que cai no de um homem não é nem por vivência, gente, nem por diminuir ou por ter preconceito, nada disso. É estudo, é estatística, né? Então, assim, quando uma mulher está competindo com um homem internamente, 70% das vagas são preenchidas pelos homens que estavam, às vezes, no mesmo cargo, mas com nível de escolaridade ainda menor que o da mulher. Então, o que eu acho que é o caminho é identificar por quê, né? Tipo, por que você escolheu o homem e não a mulher? Porque normalmente quem está na posição de escolha é mais um homem. E o homem, ele é um pouco enviesado. E não é por mal. Nossa cultura, ela é assim, né? A cultura mundial, ela é assim e há muito tempo. Então, hoje, eu acho que tá melhor. Para ser sincera, eu acho que hoje a minha empresa, por exemplo, a minha diretora é uma mulher, né? Foi a primeira vez que eu tive uma diretora mulher na minha carreira toda. E Que hoje ela, legal. ela é uma mulher, a gente se dá muito bem, ela é ótima, inclusive, a gente tem uma dinâmica boa. E é isso que tem que começar a ser um ambiente que tem diversidade, ele é muito mais rico. Ele é muito mais rico. Quando você tem a visão de uma mulher do mundo, ela é muito diferente da visão de um homem do mundo. Isso é normal. As pessoas cresceram de formas diferentes, as vivências são diferentes. Então é rico você trazer para o ambiente pessoas, diversidade em todos os sentidos, eu digo, não só de mulher e homem. Eu li ontem uma reportagem no LinkedIn que uma corretora de valores, ela colocou uma mulher como diretora, né? E eles aumentaram a produtividade em 40% na pandemia. E o público que aumentou foi praticamente todo de mulheres. E aí eles falam que as mulheres elas têm uma visão de investimento diferente dos homens. Não é o mesmo Sim, perfil. Entendo, sim. claro. Esse mundo de investimento, inclusive, é novo para as mulheres, relativamente novo. E e eles falam que as mulheres elas têm mais receio de conversar com consultores homens do que com mulheres. Então, ela sendo uma mulher, ela conseguiu aumentar a produtividade da empresa num todo, como 40%, apenas pelo fato dela trazer uma visão diferente e quem está de fora olhar e falar, puta, uma mulher que está ali. E a mulher se sentir mais segura de lidar com a mulher, né? Isso existe muita competitividade entre mulheres também, isso é muito negativo, mas existe, infelizmente. Então, Sim. a ANS ela trabalha muito para poder quebrar um pouco isso, pelo menos no mercado de seguros, porque quem conseguiu chegar onde chegou, e isso é muito bizarro, eu fiz uma pesquisa sobre isso. Várias mulheres que chegaram em cargo de gestão, quando você pergunta quais foram as dificuldades, se ela sofreu se ela sofreu episódios de preconceito, machismo, ela fala que não. Porque ela oprime aquela dor que ela passou por Já tudo está aquilo. enraizado. Ela acha que é normal. Ela fala, não, eu nunca tive problema. Eu nunca tive isso. E aí, na hora de ajudar outra mulher a subir, ela pensa, não, se eu passei por tudo isso para chegar até aqui, então por que eu Ela vou também tem ajudar? Entendeu? Então, efeito assim, não é dominó. só o homem, não é só o homem. A gente tem mulheres também que pensam dessa forma. Não, batalhei para chegar até aqui, eu não vou facilitar. O que não deveria ser assim, né? A gente deveria Não. todo mundo se ajudar. A mulher, ela tá em desvantagem historicamente. Enfim,
É a Isso não chamada é. sororidade, né? Que todo mundo falou tanto, né? Isso não é achismo, né? A gente está vendo isso, a gente acompanha isso. Então, é uma questão de mudar a nossa cultura mesmo, e não só as empresas. É claro que muitas vezes isso precisa vir de cima, né? Quando não existe essa disseminação por livre e espontânea vontade, os RHs eles interferem nisso hoje. Hoje eu vejo isso. A gente pega, por exemplo, a Allianz. Ela tem um quadro feminino enorme, assim, Sim, enorme de mulheres em cargos de gestão, que é maravilhoso. E as meninas são muito boas, sabe? A Patrícia, a Guadalupe. Então, assim, eles até ganharam o prêmio da AMS de diversidade, porque tem muitas mulheres lá em cargos altos de gestão. E elas são muito boas. Então, assim, é muito uma questão de dar a oportunidade, né? Eu sempre acredito muito nisso, tanto da mulher quanto do homem. E a mulher do lado de cá, ela precisa se preparar, ela precisa estudar e ela precisa ser agressiva. Quando eu digo agressiva, não digo no sentido de virar durona, né? Tipo aquela mulher que. O que é uma coisa que acontece também, porque quando você dá muita estereótipo. abertura, pode ser mal interpretado, né? Então a mulher, ela se fecha um pouco. Sim, É muito perceptível isso quando você vê uma mulher num cargo muito alto, ela normalmente ela é mais retraída. Mas por quê? Ela não pode ser mal interpretada, ela não pode se dar a esse luxo, né? O homem ele pode se dar ao luxo de brincar e não ser mal interpretado. Agora, a mulher já não, né? Ela já tem aquele receio dentro dela mesma de falar, não, eu preciso me impor, senão eu não vou ser respeitada. Eu preciso sim. me impor, senão vão achar que eu tô dando mole. Eu preciso ser o tempo todo Como cheguei até centrada. aqui. Exato, entendeu? Então, assim, desse lado de cá, a gente tem que ser um pouco mais agressiva, a gente tem que ter uma oportunidade, brigar por ela, tentar se candidatar mesmo, vai pra cima, não ter medo, sabe? De mudar, não ter medo de enfrentar desafio. É uma função dos dois lados. Tem o lado de quem contrata e tem que ter essa visão mais aberta, e o lado de quem tá se candidatando, tá se sujeitando a isso, porque você não pode também ter medo, né? Assim, como que você vai bater de frente com uma pessoa que fala que você não é competente? Só você mostrando a sua competência. Se você não Sim, tiver preparo nem estudo, você realmente não vai estar no nível do cargo. E não é uma questão de gênero, é uma questão de competência. É claro, exatamente. Nesse é, ponto que eu quero chegar com você. sim, Deu uma você não paradinha aí pode agora, deu confundir. uma interrompida na internet, mas acho que agora voltou. Agora Voltou. voltou. Chegou a travar, Voltou. travou para você? Para mim não Não, para travou. mim tá ótimo. É a chuva, tá chovendo em muitos lugares. Sim. A gente tem uma colocação aqui muito interessante que traz para a gente essa reflexão, fecha bem com o que você falou. Todo homem que sofre de falta de confiança e fragilidade cria barreiras com a mulher para se proteger. É a fala do Dionísio aqui, ele completa, sabedoria com ponderação do bom senso. Quer dizer, usar tudo isso. Eu quero publicamente agradecer a Márcia, porque Márcia é a minha conexão com Natália. Eu fui atrás de Natália pelo LinkedIn por conta da AMES. Então, eu quero agradecer Sim. a Márcia em nome da AMES, que a AMES também é uma grande parceira, já fiz trabalhos com eles. Quero agradecer a todo mundo aí que está participando. O Mário coloca, o assediador está em muitos lugares, no trabalho, nas religiões, nas famílias, e as pessoas, em muitos casos, ficam presas, entre aspas, sem reação. Como educar as crianças para que isso seja enfrentado? E tem a ver com teto de vida e tem a ver com o que a gente falou anteriormente. Muito bom, obrigada, Mário. Precisa um pouco de coragem, né, Karina? Porque muitas vezes você é até mandado embora por se incomodar. Assim, infelizmente, isso ainda. Ninguém pode negar que isso existe, né? E não tem outro jeito de você combater um assédio se não denunciando. Então, assim, Sem é a dúvida. sua palavra contra a da pessoa. O que eu acho que hoje em dia, e talvez eu esteja sendo um pouco inocente, eu tô pensando em empresas maiores, tá? Isso não passa batido mais no RH. Até assédio moral, assim, hoje não fica Não, não tem muita passada de pano hoje em dia. não. Mas acontece, tá? Acontece. Você pode. Porque você cria. Assim, pensa.
No momento que você denuncia um assédio de um superior, você está num ambiente que você não vai conseguir ficar. Por mais que eles chamem a atenção do seu superior, não tem mais clima. Na minha visão, tá? Sinceramente. E é claro que você não pode se dar o luxo de ficar sem emprego. Então, é muito delicado. Você não pode É, simplesmente chutar o balde e falar, eu vou pedir minha conta a Deus. Muitas empresas, se você processar, você não consegue entrar em outras do mesmo ramo. É bem complicado. Mas, assim, minha visão é denuncia. Em todas na verdade, todos os exemplos que ele deu, violência doméstica, enfim, não é fácil. Eu não estou falando que é a coisa mais fácil do mundo de forma alguma. Mas não existe outra solução senão falar. Porque se você não falar, você vai ficar sujeita sim. daquilo para sempre, entendeu? É muito complicado isso. Eu vejo dessa Você- forma. Eu vejo que você precisa abrir, porém, as consequências elas vão vir de um jeito ou de outro, né? Não vai Exato. passar batido. Você Felizmente. colocou uma coisa, você colocou uma coisa muito importante, eu queria até voltar nesse ponto que você tocou, sobre como existe o estereótipo das mulheres em relação a cargos de chefia. Eu já tive a oportunidade de ocupar cargo de chefia, busquei ser uma liderança inspiracional para as pessoas que trabalhavam comigo, mas a gente sabe o quanto nós sofremos muito, 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 no sentido de pressão, cobrança, a questão do equilíbrio. Muito tem se falado, foi uma coisa que eu falei no comecinho, talvez não tenha ficado nítido porque o som não estava tão bom, mas uma das coisas que tem motivado muitas empresas, infelizmente, a desligarem pessoas num momento como esse que a gente está passando de crise financeira, uma crise econômica, sanitária, enfim, saúde mental, tantas crises que a gente está passando, mas pensando na questão econômica, muitas empresas têm optado por desligar as mulheres ao invés de desligar homens, pelo fato de que a mulher casa, vai ficar grávida, e aquelas coisas que a gente está acostumadíssimo a ouvir, infelizmente, que rolam muitos e muitos anos, e que a gente tem visto que muitas empresas também têm feito o contrário. Esse é o movimento que eu queria tocar contigo. As empresas que estão servindo de referência no sentido de contratarem mulheres, como você bem colocou, para que elas se sintam representadas, tanto as subordinadas quanto as lideranças dentro das equipes. Esse movimento que você colocou muito bem tem crescido. Você concorda comigo? Concordo, concordo, com certeza. Tem crescido bastante. É o que eu digo, né? As pessoas elas estão começando a abrir um pouco a cabeça para a diversidade no geral. Né? A diversidade tem sido muito debatida em todos os sentidos. A gente teve aquele case da Magalu, né, de contratação de trainees apenas negros. Então a gente está tendo muito caso de diversidade e as mulheres elas entram nesse cenário, né? Elas entram no cenário da diversidade. Então, assim, eu acredito que a questão de ter lideranças femininas, eu tenho a Luísa Trajano assim como exemplo, porque ela traz isso muito forte, ela é muito reconhecida. E Sim. a Magalu, ela tem um resultado fantástico com ela lá. Né? Então, assim, tanto na Bolsa de Valores, quanto no mercado, quanto assim, ela cresceu muito. Na pandemia, ela abriu a Magalu para empresas menores venderem através do site, aí as outras vão no embalo, que é ótimo, na verdade. E ela, eu acredito que ela abriu muitas. A Rachel também, né, que foi agora assumir um cargo de gestão. Então, eu tenho para mim que esses exemplos, eles estão tomando muita força, né? As mulheres, elas estão finalmente tomando lugares que elas nem se interessavam em estar, por exemplo, no mercado financeiro. Sempre foi muito homem, a gente sabe, né? Wall Street, lá, enfim. É muito masculino o mercado financeiro, mas hoje tem muito mais mulher. Então, as próprias mulheres, elas estão abrindo esse espaço e isso tem dado bons resultados. É isso que eu vejo dessa forma. Então, a gente tem vários cases aí de sucesso de mulheres que a gente conhece e pessoas que são famosas, tipo a Luísa, que eu não tenho o prazer de conhecer, mas que a gente acompanha e que trazem resultados positivos para as empresas. Então, eu estou vendo isso hoje muito forte. É sempre um impacto positivo tanto para os clientes que aumentam, né? Porque você, novamente, você abre a visão, né? Você tem uma visão tanto masculina, uma visão feminina. Então, você tem um leque maior. Às vezes a mulher enxerga uma coisa ali
na propaganda, no público que ela quer atingir, que o homem não vê, porque ela tem a visão de como é ser uma mulher. Da mesma forma, o homem também, ele tem uma visão de como é ser homem que a mulher nunca vai entender. Então, o ideal é o caminho da diversidade, não é, vamos ter só mulheres em cargos de liderança. Também não é a solução, né? A solução é você ter a riqueza da diversidade, de você ter várias opiniões distintas, de você conseguir enxergar o mundo de várias formas, de forma que você transforme a sua companhia numa companhia rica, numa companhia que consegue entender o consumidor dela de todos os lados. E eu acho que isso é Sim. positivo. E eu acho que isso está sendo visto hoje de uma forma mais abrangente, novamente, pela força que as mídias sociais tomaram, né? Isso é recente. A gente pega de uns 2 anos para cá, as mídias sociais têm um poder hoje em dia de demitir uma pessoa, de afastar uma pessoa de um cargo. A gente viu aquele problema que teve com o Nubank recente, que mudaram tudo dentro da companhia por uma denúncia de Twitter, de gente falando o que estava acontecendo, né? Outro dia mesmo o Twitter também mudou uma política de algoritmo, porque as pessoas percebiam que sempre o Twitter fechava numa foto de uma pessoa branca e sempre um homem. Então, assim, eles tiveram que alterar o próprio algoritmo do Twitter, porque hoje as mídias sociais têm muita força. Então, eu Sem acredito dúvida. muito nesse trabalho que a gente está fazendo aqui, no trabalho da AMS também. Eu acho que, e de várias outras associações, várias outras pessoas que têm essa missão de trazer isso para as pessoas pensarem um pouco, sabe? Muitas vezes as pessoas não estão percebendo. E às vezes um insight, alguma coisa que elas leem, alguma coisa que elas assistem, pode trazer essa consciência para as pessoas hoje em dia. Eu acredito muito que é a disseminação da informação que tem importância. Eu vejo isso porque há 2 anos atrás eu não sabia quem era a Luísa Trajano. E ela tá na Magalu há um tempão. E eles começaram a Exato. fazer esse trabalho forte de mídias sociais para a gente enxergar o que ela está fazendo. Não é que ela mudou o que ela estava fazendo. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Entendeu? Então, assim, isso para mim me trouxe uma inspiração. Por que não para outras pessoas, né? Então, eu penso Isso aí é muito fundamental. nisso. É, Tem colocação aqui na caixinha, vou jogar na tela aqui. Olha, Márcia Ribeiro. O mercado segurador vem mudando gradativamente, mas em sua natureza foi dominado pelos homens. Muito boa a colocação. Aliás, ainda é dominado por homens, mas eu acredito que está mudando. Eu vejo, eu conheço líderes agora novos, assim, não estou falando de idade, pessoas que entraram novas e que são assim totalmente cabeça aberta. Isso é muito bom. A gente já está entrando numa geração menos engessada, né? Então, a gente já teve um aumento. Eu refiz o estudo que eu fiz para minha monografia, ele foi refeito. E a gente já teve impactos bem positivos em mulheres em cargo de gestão. Teve uma alteração aí de quase 7% de aumento olha, em 4 anos. fantástico, hein? Então, Quatro realmente anos? significativo. 4 anos. É realmente Nossa, muito significativo. Então, assim, rápido, muito rápido. ainda existe sim a dominação, com certeza, mas eu realmente acredito que as pessoas eu acredito na meritocracia, né? Eu falo muito isso. É um pouco de inocência minha achar que isso já está acontecendo, mas eu acredito no mundo ideal que as pessoas vão ser escolhidas porque elas são capazes. Eu realmente acho. Inclusive, eu acho que não justifica colocar uma mulher num cargo, no lugar de um homem, se ela não for capacitada para isso. Então, eu Sim, realmente a não gente acho. está falando aqui de competência, de habilidade, Exato, eu não acho atitude. que é uma justificativa. Eu sei que lá fora, quando eu fiz a pesquisa, eu vi que existem programas de cota em empresas para mulheres em cargos de gestão. E muitas das mulheres não aceitaram, porque elas não tinham um merecimento de que elas estavam lá, porque elas chegaram lá por mérito, né? Elas estavam lá porque, mesmo que fosse, elas tinham essa sensação de estou aqui por cota. Então, Preencher. eu tô aqui porque precisa ter uma mulher aqui e eu estava disponível. E as próprias mulheres não aceitavam essa posição de não ter esse merecimento. Então, o caminho para mim ideal é realmente as pessoas serem analisadas
pela capacidade dela, sabe? Tirar um pouco essa sensação de que a mulher, ela tem menos tempo disponível, ela não pode viajar, ela tem que cuidar da casa, tem que... Não Isso não é? existe mais, Com todo mundo tem que certeza. cuidar da casa, né? Se você é casada ali hoje, você pode dividir as tarefas, né? Isso não significa, o filho também, ele não é impeditivo para você crescer e não deveria Não. ser, porque não é só a mulher que tem filho, o homem também tem. Então, essa visão de que só a mulher é sobrecarregada, ela é muito antiga, né? Isso tem que acabar. Ela não é uma visão atualizada. É o que eu falei, muitas mulheres nem querem ter filho. E muitas pessoas deixam de contratar mulheres subentendendo que elas vão ser mães em algum Sim, momento. em algum momento. Mesmo que ela tenha, sei lá, quantos anos. E você Já vê que tenha isso tá passado da mudando. idade, assim, tipo, já tenha passado até da idade, assim, tipo eu, assim, né? Aliás, eu queria te contar um negócio, contar para vocês aí. Hoje a gente está comemorando meu aniversário antecipado. Meu aniversário é amanhã, mas eu estou Parabéns. comemorando aqui com Natália, conversando um pouco sobre teto de vidro, que é um tema super importante. Tem mais gente falando aqui, parece que não, Natália. Faltam só 15 minutos para acabar essa live, passou muito rápido. A Já Ana foi Paula embora? colocou. Não, faltam 15 Ah, minutos só. tá. Eu já falo, A nossa. Ana Paula colocou aqui, ó. Paga-se um alto preço ao denunciar um assédio moral. No meu ambiente de trabalho, por exemplo, vários colegas sofreram assédio pelo mesmo cara que me assediou, porém silenciaram, eu denunciei. Ana Paula está falando de Belém do Pará, queridíssima. Dionísio está Já colocando, foi aí, acredito. porque precisa. Sim, eu tô aqui junto com a Ana Paula, sempre junto, né, Ana Paula? Eu e ela aqui. Dionísio, acredito que podem ser criadas estratégias de canal de denúncia sem se expor. Quer dizer, o canal de Já denúncia ajuda existe. muito nisso, As né? empresas grandes já têm, na verdade, um canal para você denunciar não só assédio, como se você tiver compliance, esse tipo de coisa. Eu não sei se funciona, confesso, eu nunca testei, mas existem já. As maiores, elas têm um canal de atendimento ali anônimo. Ele está colocando aqui que é a hora das mulheres se unirem na pressão de criação de canal de denúncia para as empresas que não têm. Porque as empresas maiores, eu também trabalho muito com o grupo de compliance, mas eu penso muito na questão do compliance do ponto de vista comportamental, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de programas de compliance, muitas vezes as pessoas não param para refletir o quanto aquilo pode impactar na vida das pessoas. São programas feitos para pessoas. Não é só para cumprir uma regra. Então, ele coloca isso aqui, é muito importante. Empresas que não têm canal de denúncia ficam para trás. E, Por gente, isso que eu só para falei de poder. empresas grandes, né? Porque as menores, a Sim, gente não consegue ter controle disso. E o que tem de sim. empresa pequena, que é controle familiar, que é muito mais São as mais complicado. desafiadoras. As mais desafiadoras. O Mário, aliás, Mário, quero te agradecer aqui publicamente pelas lindas postagens, porque o Mário agora está tirando fotos das lives. Ó, depois eu quero foto, hein? Pode colocar aí. E aí ele depois replica pra gente. O Mário coloca, a AMES tem participação importante nas mudanças na área de seguro. Grande Mário, grande colocação. Bom, a gente pensando um pouco, já caminhando para o final, super abusando do teu conhecimento, primeiro eu queria saber o seguinte, as pessoas vão me perguntar isso, tá? Já tem gente que com certeza vai me mandar um WhatsApp perguntando aonde eu consigo ler o trabalho da Natália? Onde está o seu trabalho, Natália? Olha, o meu trabalho, ele tá no LinkedIn, dá para acessar. E ele tá no Google também. Se jogar lá o teto de vidro, aparece. Então, Natália Oliveira. O fenômeno do teto de vidro. Ele busca, ele aparece. Aí tem o artigo da AMS também, que é relacionado a isso. Maravilhoso, gente. Leiam, leiam. Maravilhoso. E tem um de empreendedorismo também, que foi recente agora, que eu escrevi também, que eu achei um ponto muito importante, né? A mulher empreender e ter a sua independência financeira, né? Porque a gente vê, hoje também está muito na pauta a questão do relacionamento abusivo, inclusive Perfeito. dentro de casa. A pandemia trouxe isso muito forte, aumentaram muito os casos de violência doméstica, porque as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa, muita gente perdeu o trabalho também. Então, essa questão da independência financeira para a mulher, ela é fundamental para a qualidade de vida dela, né? Então, o fato de você estar com alguém porque você quer, não porque você depende, ou se você sofreu uma violência, você poder sair de casa, você ter como se sustentar, sempre, né? Sempre. Você poder investir em estudo, você poder viajar, ter uma qualidade de vida melhor. Então,
muitas vezes o caminho para a mulher é empreender, mesmo que seja ali pequenininho, ali fazendo um brigadeiro e tal. Você nem sempre o mercado financeiro o mercado de trabalho tá aberto, né? Agora na pandemia eu vejo isso como uma mudança também. A gente teve uma mudança de cenário Sim, considerável. Então, muitas pessoas começaram a empreender para poder se virar. Muitas tiveram um negócio um pouco prejudicado, precisaram se reinventar. Inclusive, eu li uma pesquisa sobre isso, que a quantidade de mulheres, de empreendedoras mulheres, né, que se reinventaram na pandemia foi muito maior que os homens. Porque a mulher, sim. ela tem uma criatividade, né? Eu falo pela minha mãe, que ela costura tudo, faz bonequinho, faz um monte de coisa. A minha também. Então, Aliás, ela está é, assistindo a gente aqui. eu não herdei muito esses dons, não. Mas, assim, a mulher acaba sendo um pouco mais criativa, né? E Sim, assim, a questão de empreender é importante. Por isso, eu sou CLT hoje, eu falo no geral, né? Quando a gente pensa na mulher no geral. É importante ter independência financeira, porque ela te traz mais segurança, né? Você está exato. num lugar Perfeito, porque você quer estar, não porque você precisa estar. Então, é uma perfeito. questão de segurança, de qualidade de vida. Então, aquele artigo que eu escrevi sobre empreendedorismo, ele foi bem focado nisso mesmo, assim, na qualidade de vida da mulher, né? Então, Olha, trabalho, né? gente, Tá no Google. gente, para ninguém, para depois as pessoas não ficarem apavoradas, eu não anotei o nome. Vamos fazer o seguinte, vou combinar aqui com a Natália ao vivo, ó, compromisso feito. Para você que está nos assistindo ao vivo e para você que vai assistir a gente depois gravado lá no meu IGTV, eu vou pedir para a Natália os links e amanhã eu posto lá no meu Stories e você copia tudo bonitinho, porque aí você clica lá, acha a Natália, e a Natália com certeza vai trazer altas reflexões. Esse artigo, inclusive, da AMS, muito bem produzido, eu fiquei muito satisfeita com a leitura, muito bem feito e principalmente que nos conectou, né? Trouxe para a gente Sim, aí algo em verdade. comum para a gente poder discutir. Nesses minutinhos finais que a gente está aqui, porque que bom que a internet não interrompeu a live Não, hoje, deu estou uma travadinha feliz. só, mas funcionou. No comecinho deu uma travadinha, mas agora Sim. voltou. Eu queria que você dissesse assim, objetivamente, se você pudesse dar três grandes dicas para empresas, para pessoas que estão nos assistindo, muita gente aqui, eu quero muito agradecer a audiência. Nós tivemos um pico de audiências fantástico, que muita gente mesmo. É realmente muito legal ver todos vocês aí apoiando esse projeto. Esse meu projeto, Natália, que eu nem falei com você direito sobre isso, que começou por conta da pandemia. O mundo do trabalho mudou e agora foi uma provocação que me fizeram. Karina, você não vai falar nada sobre isso? E eu estou trazendo gente como você, super especialistas, para falar. A gente já fez mais de 50 lives, já tivemos Ai, muito. que Já, legal. já perdi o número de visualizações. Agora, essa semana, hoje, eu recebi um super elogio do Que dono de uma legal. plataforma que recebeu um aporte internacional fantástico. Eu tive a oportunidade de participar com ele aí também, Legal. contribuindo um pouco com esse conhecimento e você aí contribuindo com a gente. Se você pudesse dar três grandes dicas para aquela empresa, grande, média, pequena, aquela que não tem, aquela que já tem, para ele promover a conscientização com relação à questão do fenômeno do teto de vidro. Quais seriam essas três grandes dicas de ouro? A primeira dica que eu dou assim é passar a enxergar a mulher como. Passar a enxergar os funcionários, vou falar assim, como iguais, né? Esse é um primeiro passo. Não tem distinção. Você não pode, mesmo que a mulher opte por engravidar, é um direito dela. O homem vai ser pai também, né? Então, assim, a primeira dica que eu dou é não fazer distinção de gênero. Não só entre mulher e homem, tá? De gênero. Perfeito. A segunda dica que eu dou é tentar ser o mais imparcial possível e o mais claro possível nos requisitos de processos seletivos. Então, buscar o que você realmente precisa, né? De forma clara, escrever ele no papel e buscar uma pessoa que tenha, uma pessoa, novamente digo, homem ou mulher, uma pessoa que tenha essas qualificações e cabe às mulheres se enquadrarem, assim como aos homens, nessas qualificações. E a terceira, eu acho importante ter um trabalho de incentivo. E aí a gente acaba entrando na questão de distinguir, né? Entre mulher e homem, de fazer distinção. Porque é importante você incentivar as mulheres. Assim, a mulher ela precisa de um
de um apoio, ela precisa se sentir acolhida, né? Você não pode ter medo de engravidar. Tem muita mulher que tem medo, engravida no quarto mês que está trabalhando e entra em desespero. Então, assim, por quê, Sim. né? Você precisa apoiar. Então, é importante. Capacitação é uma coisa muito importante, não só para a mulher, para os homens também. Você manter o funcionário capacitado, você apoiar curso, dar um tipo de subsídio, fazer ações. Então, é fundamental você como RH, eu digo, né? Você se manter próximo dos seus funcionários. Então, isso eu vejo para a mulher, eu acredito que um tipo de incentivo, eu digo incentivo não é financeiro, um tipo de incentivo de que ela perceba que a empresa ela se importa com você, né? Que você pode crescer ali dentro, você pode acreditar que isso está acontecendo. Então, ali, escrever ali, né, igualdade é fundamental. É o que a gente busca, né? Eu sempre falo isso do feminismo, muitas vezes ele é mal interpretado ou as pessoas acham que é radical. Mas, na verdade, o que o feminismo busca na sua essência, quando ele não é deturpado, é igualdade. Então, assim, é só você não enxergar de uma forma distinta, né? A gente quer igualdade. Então, assim, igualdade de oportunidades, igualdade de qualificações. Por exemplo, o fato das mulheres terem uma qualificação maior que os homens e terem o 20% só dos cargos ocupados no mercado de trabalho é absurdo. Então a gente está muito Diferença de longe ainda salário. dessa igualdade, né? E quando ela ocupa o mesmo cargo, o salário dela é menor. Então, assim, Absurdo. a gente está muito longe da igualdade. Por exemplo, um RH, você tem um piso salarial. Por que seria menor se você contratar uma mulher? Se você Exato. pode pagar mais para um homem, por que você pagaria menos para uma mulher? Então, eu acho que é esse exercício que tem que ser feito. O exercício de não distinguir. Por que você pagaria menos para uma mulher do que um homem numa mesma posição? Né? E por que você não contrataria uma mulher que tem as mesmas qualificações ou mais qualificações que um homem para essa posição? Então, é uma questão de a gente abrir os horizontes. Eu realmente acredito que isso tá mudando. Eu tenho visto. Mas, novamente, quando a gente começa a descer para as médias e as pequenas, eu realmente acredito que isso não é visto. Três Então, grandes dicas, hein? Quem não anotou, ó, resumidamente, ela falou primeiro de equidade, então a gente precisa buscar aí essa igualdade também, que é um pouco diferente da equidade, mas a gente tem que observar todas essas diferenças e observar com um olhar muito cauteloso, cuidadoso, sensível à questão, a transparência nas relações e o incentivo para que você possa promover grandes mudanças na percepção das pessoas em relação à sua empresa, porque hoje, gente, mais do que dinheiro, o valor social de uma empresa, inclusive na bolsa, ele está cotado baseado nas coisas que a empresa promove em matéria de diversidade, em matéria de transparência, em matéria de comunicação, de ética, ou seja, você tem que estar em conformidade, aí trazendo um pouco a questão do compliance, estar em conformidade com o que o mundo pede. E o mundo pede sim que as pessoas tenham os mesmos direitos. Isso não é algo que a gente precisa ficar pedindo o tempo inteiro. Isso é não reconhecido deveria. no mundo inteiro. E a gente precisa ainda ficar discutindo isso, e talvez os nossos filhos, netos e sobrinhos e bisnetos vão ficar discutindo isso até quando? Então, Natália, para finalizar, eu quero te agradecer a tua Eu que disponibilidade. Eu sei que você agradeço o tem convite. uma agenda bem tumultuada, mas você abriu um espaço para compartilhar com a gente o teu grande conhecimento, a tua experiência na área. Eu confesso que estou encantada, porque a gente não tinha tido a oportunidade de conversar, mesmo Verdade. que virtualmente, mas no tete a tete, a gente está conversando sempre por mensagem. Quero agradecer mais uma vez a Márcia Ribeiro e a Ames por ter me proporcionado o contato com a Natália através da live e também do artigo. E quero agradecer a você que está aí do outro lado da telinha, nos acompanhando até agora, nessa quinta-feira, o último dia que eu estou com 44 anos, amanhã já estou com 45, Parabéns. mas eu digo para vocês que vale muito a pena a gente continuar investindo naquilo que a gente acredita e principalmente difundir que se o mundo do trabalho mudou e agora a gente precisa de respostas. São pessoas como a Natália e tantos outros que já passaram por aqui, que ainda vão passar, que vão estar conosco, sempre contribuindo e compartilhando as nossas experiências
para que você possa sempre ter uma resposta e quem sabe até uma provocação filosófica dizendo, opa, não era bem isso que eu pensava, mas agora eu posso pensar diferente. Na semana que vem a gente vai receber um consultor na área empresarial que vai trazer para a gente as mudanças no mundo empresarial do ponto de vista estratégico e humanístico, uma visão humanística das mudanças empresariais. É uma coisa bem diferente. Semana que vem me acompanha nas redes que você vai com certeza ficar encantado. Também uma pessoa que me indicou, uma queridíssima amiga, Clotilde Souza, que falou, leva que vai ser bom. Então a gente vai trazer aqui esse convidado super especial e tantas outras coisas que a gente vai discutir. Natália, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para você. Carolina. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Assistiu. E eu permaneço aqui. Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Olha, muita gente parabenizando, muita gente dizendo que é maravilhoso. E aí, para fechar, o Mário coloca: o medo é o principal responsável por agressões e assédios entre as pessoas. Transforma cordeiros em lobos e revela psicopatas onde menos se espera. Muito obrigada. Fechando a nossa live com chave de ouro. Natália, muito obrigada. Para você que está nos assistindo, gostou? Compartilha. Lembra daquele amigo que precisa ouvir essa fala, aquela amiga? Compartilha. E para quem não conhece meu trabalho, vai lá no meu IGTV. Tem muita coisa, gente. A gente está falando de muita coisa e vamos falar de muito mais coisa em 2021. Que esse projeto que era para ser pequenininho, agora se transformou num big projeto, graças a você que está nos assistindo. Muito obrigada, Natália. Gente, obrigada, tchau, boa noite. Semana que vem a gente se vê na quinta-feira, às 8 horas. Semana que vem é quinta, tá, gente? Não vai confundir, por favor, bota o sininho. Não é porque é carnaval, o pessoal tá pensando em carnaval. Quinta-feira eu tô aqui. Gente, brigadão, um beijo, boa noite. Boa noite, Natália. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.